Neste vídeo, vamos resolver o exercício 4.10 da página 86 do livro Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, e no exercício é solicitado que a gente calcule a corrente I utilizando a análise nodal. Seguindo os passos que o método da análise de nós nos indica, nós vamos inicialmente identificar todos os nós presentes nesse circuito. Então, nós vemos um nó nesse ponto, outro nó nesse ponto, outro nó nesse ponto, e que aqui faz um nó só, e nós temos um nó aqui embaixo que une esses 4 ramos. Após identificar os nós, é necessário escolher um nó de referência e dar nomes aos demais nós do circuito. Então, eu vou colocar esse aqui como nó de referência. O nó de referência, a gente admite um valor de 0 volt para ele, para facilitar os cálculos posteriores. Vou chamar esse primeiro nó de V1, esse segundo nó de V2 e esse terceiro nó de V3. No circuito apresentado nesse exercício, nós já temos algumas condições que são particulares desse circuito. Todas as vezes que se tem fontes de tensão em análise de nós, isso pode facilitar a resolução do exercício, uma vez que a análise de nós busca descobrir tensões nos nós. E se já são dadas algumas fontes de tensão, já é possível associar os valores das tensões dadas aos nós que a gente procura. Então, dessa forma, nós já conseguimos dizer que V1 é igual a menos 17 volts, de acordo com o nó de referência que colocamos. Uma vez que eu tenho uma fonte de 17 volts com a polaridade positiva para o lado de 0 volt, então significa que o meu V1 tem que ser menos 17 volts para que, ao elevar 17 volts em potencial elétrico, nós tenhamos 0 volt nesse nó de referência. Ou podemos ainda pensar que, como a polaridade positiva da fonte está voltada para o nó de referência, fazer a diferença de potencial nesse ramo é fazer 0 menos V1. E 0 menos V1, que é o potencial maior, menos o potencial menor, é igual a 17 volts. Sendo assim, chegamos à conclusão que V1 é igual a menos 17 volts. Já temos então a primeira tensão nodal. Outra particularidade nesse circuito, para que ele seja analisado com a análise de nó, é considerar que entre os nós V2 e V3, a tensão nesses nós, a diferença de potencial entre esses dois nós já é conhecida. Então, nós também temos que V3 menos V2 é igual a 6 volts. Aí temos já outra equação. Ainda na análise de nós, quando se trabalha com fontes de tensão entre dois nós, é necessário considerar que entre esses dois nós, nós temos o que a gente chama de supernó. Então, esse ramo entre o V2 e o V3 vai ser um supernó em nosso circuito. E o supernó é tratado como se fosse um único nó no circuito. Bom, identificados os nós, verificadas algumas relações particulares, no caso desse exercício, como fonte de tensão entre dois nós e fonte de tensão entre um nó que é desejado o valor e o nó de referência, nós podemos partir para o próximo passo do método de nós, que é desenhar as correntes naqueles ramos que contêm os elementos passivos. Então, eu vou colocar aqui
sentidos arbitrários e nomes de correntes para que façamos a análise dos nós pela lei de Kirchhoff das correntes. Em todos os ramos que continham elementos passivos, foram desenhadas correntes em sentidos arbitrários. O sentido no momento não é relevante, ele pode ser qualquer, para que depois façamos a análise nó a nó desse circuito de maneira a utilizar a lei de Kirchhoff das correntes. Após colocar o sentido dessas correntes passando nos ramos, vamos polarizar os elementos para que tenhamos uma noção melhor do sentido da queda de tensão. Bom, o circuito em questão, ele possui 4 nós, sendo um nó de referência. Em condições normais, caso não tivéssemos fontes de tensão nesse circuito, teríamos que tirar então 3 equações, uma vez que no método de nós, o número de equações é sempre uma equação a menos do que o número de nós presentes no circuito. Porém, de 3 equações, nós já temos o valor de V1, que já elimina mais uma equação, então ficariam 2 equações para os 2 nós seguintes. Só que os 2 nós, eles formam um supernó e por isso nós já temos uma equação da diferença de potencial entre eles. Então, o momento agora é somente escrever a equação do supernó. Então, nós vamos analisar as correntes que entram e saem desse supernó de acordo com os desenhos de correntes que fizemos. Então, analisando o supernó, nós podemos ver que nós temos aqui IA. IA é uma corrente que entra no supernó. Então, sendo IA uma corrente que entra, no momento eu vou escolher adotar o sinal positivo para correntes que entram no nó e o sentido negativo para correntes que saem desse supernó. Então, nós faremos mais IA, e isso utilizando a lei de Kirchhoff das correntes. A corrente IB é uma corrente que sai do supernó, então eu vou colocar como menos IB. A corrente IC é uma corrente que sai do supernó, então vai ser menos IC. E essa fonte de corrente de 2 amperes, que é um valor constante, ela também sai do supernó. Então eu vou colocar menos 2. Terminadas essas correntes que circulam entrando ou saindo do supernó, vou igualar a minha equação a 0. E aí, pela lei de Kirchhoff das correntes, nós temos que a soma algébrica das correntes envolvidas em um nó é igual a 0. Essa corrente ID, por hora, eu não vou considerá-la nessa equação, porque ela não é uma corrente que entra ou sai do supernó. Na verdade, se formos olhar, ela é uma corrente que está circulando pelo supernó, né, na queda de tensão do supernó, porque ela passa de V3 para V2. Ela é uma corrente que a gente já pode estipular, inclusive, o valor dela, mas ela não entra no supernó e ela não sai do supernó. Ela está no supernó. Ela entra de um ponto e sai pelo outro ponto desse mesmo nó que a gente está analisando. Então, relembrando aqui agora que a lei de Ohm é V é igual a R vezes I, nós vamos escrever cada uma dessas correntes em termos da lei de Ohm. Como nós já estamos aqui trabalhando com uma soma algébrica de correntes, então eu vou precisar escrever que corrente é igual a tensão sobre uma resistência. Assim, o meu IA vai ser a queda de tensão sobre o resistor de 3 ohms. Então, vai ser V1 menos V2 sobre 3. No IB, nós vamos ter o menos da equação, V2 sobre 2. No IC, mantém o menos da equação, será V3 sobre 2.
tanto o V2 quanto o V3, nesse caso da IB e da IC, são nós em que a corrente parte do nó V2 e vai para o nó de 0 volt. Então, seria correto representar V2 menos 0 sobre 2, V3 menos 0 sobre 2. Como qualquer número menos 0 é ele mesmo, então eu já escrevi de uma vez V2 sobre 2 e V3 sobre 2. E agora eu repito aqui o menos 2 igual a 0. Nesse momento da nossa equação, é possível substituir o valor de V1 pelo valor que a gente tinha anteriormente de menos 17. O 2 que estava na subtração do lado de cá da igualdade, eu já passei ele para o lado de lá na adição. E no momento eu vou tirar o mínimo dessa equação. O mínimo entre 3 e 2 é 6. E aí faremos 6 dividido por 3, 2, vezes menos 17, menos 34. 6 dividido por 3, 2, vezes menos V2, menos 2V2. 6 dividido por 2, 3, vezes menos V2, menos 3V2. 6 dividido por 2, 3, vezes menos V3, menos 3V3. 6 dividido por 1, 6, vezes 2, 12. Tendo tirado o mínimo dos dois lados da igualdade, é possível simplificar, cortar esse mínimo, e agora eu vou somar os termos comuns e passar o 34 que está aqui na subtração para o outro lado da igualdade na adição. Então, nós vamos ficar com menos 5V2, que são esses dois termos aqui, menos 3V3, que é esse termo, igual a 12 mais 34. Assim, menos 5V2 menos 3V3 é igual a 46. Então, aqui nós temos uma equação que contém as variáveis V2 e V3. E aqui eu tenho outra equação que contém as variáveis V2 e V3. São essas duas equações que vão compor o meu sistema linear que eu vou utilizar para determinar a tensão que está em V2 e a tensão que está em V3. Desta maneira, eu vou partir agora para a resolução do sistema linear. Então, V3 menos V2 é igual a 6. E eu tenho menos 3V3 menos 5V2 é igual a 46. Para resolver esse sistema por uma soma de equações, eu vou multiplicar essa primeira equação por 3. Somando essas duas equações, 3V3 com menos 3V3 vão se cancelar. Nós vamos ficar com menos 8V2 é igual a 64. V2 vai ser igual a menos 64 sobre 8. Sendo assim, V2 é igual a menos 8 volts. Sabendo o valor de V2, que é menos 8 volts, podemos voltar em qualquer dessas duas equações, substituir e encontrar o valor de V3. Assim, podemos pegar essa primeira equação, em que V3 menos V2 é igual a 6, V3 menos o valor de V2 é 8. Então, ficaremos que V3 é igual a 6 menos 8, que vai dar menos 2 volts. Agora, nós já temos os valores de todas as tensões nodais e eu preciso descobrir o valor da corrente I. O valor da corrente I, ele pode ser obtido pela aplicação da lei de Kirchhoff das correntes nesse nó V2, por exemplo. A gente sabe que da lei de Kirchhoff das correntes, a soma algébrica de todas as correntes envolvidas em um nó precisa ser igual a 0. E aí, eu vou analisar agora com a lei de Kirchhoff das correntes somente o nó V2, realizando essa soma algébrica das correntes que estão envolvidas nesse nó. De acordo com o que calculamos, nós temos IA entrando nesse nó
Nós temos IB saindo desse nó. Nós temos a corrente desejada para ser calculada I saindo desse nó. E nós temos ID entrando nesse nó. A nossa corrente IA, ela vai ser calculada pela diferença de potencial V1 menos V2 dividido por 3. V1 é menos 17 e V2 é menos 8. Então, o nosso IA vai ser menos 17 menos V2, que é menos 8, dividido por 3. Logo, IA será igual a menos 3 amperes. A corrente IB vai ser determinada por V2 sobre 2. V2 é menos 8 sobre 2. IB é igual a menos 4 amperes. A corrente I é o que nós queremos saber, que no momento a gente não tem como calcular. Uma vez que nesse supernó, onde a corrente I flui, nós só temos uma fonte de tensão. E a corrente ID é a corrente que flui de V3 para V2. Nós já sabemos que a diferença de potencial V3 menos V2 é igual a 6. Então, ID vai ser determinada por 6 dividido pela resistência 3. Agora, seguindo os sinais dessa nossa equação da soma algébrica das correntes, vamos somar todas essas correntes e definir qual vai ser o valor da corrente I. Sendo assim, mais IA é menos 3, menos IB, então menos 4, menos I, mais 2, é igual a 0. Menos 3 mais 4 menos I mais 2 é igual a 0. Temos que menos 3 mais 4, 1, mais 2, 3. Então, menos I mais 3 é igual a 0. Logo, menos I é igual a menos 3. Então, I é igual a 3 amperes. Calculamos assim a corrente que flui do nó V2 para o nó V3. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tiver dúvidas ou comentários, deixe abaixo no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e nas redes sociais e deixar sugestões para novos vídeos. Até o próximo!